Você sabia que o Bitcoin tem duas datas de aniversário e que hoje, dia 31 de outubro, é uma delas? É sobre isso e muito mais que a gente vai conversar aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir o seu like, eu quero pedir a sua inscrição aqui no canal do Cointelegraph Brasil. É isso que ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos semanalmente aqui para você. Mas indo direto ao ponto e sem perder mais tempo, no dia 31 de outubro de 2024, o Bitcoin está completando 16 anos. Como assim o Bitcoin está completando 16 anos, sendo que eu acabei de falar que tem duas datas de aniversário? A questão é a seguinte: no dia 31 de outubro de 2008, uma pessoa que ninguém sabe quem é ainda, apesar da HBO ter falado que descobriu quem era, ninguém sabe quem é, uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é realmente uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é um coletivo, se era um alienígena, ninguém exatamente sabe, enviou um e-mail para uma lista de e-mails que nem tinha aqueles Yahoo grupos, que você tinha uma lista de contatos de e-mail, você mandava para todo mundo de uma vez só, o Google também tinha isso, enfim. Essa pessoa, intitulada Satoshi Nakamoto, enviou um white paper para essa lista, falando que estava desenvolvendo Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Aqui, inclusive, eu estou com um white paper completo para poder mostrar um pouquinho para vocês. E ali ele falava, é um white paper realmente assim como se fosse quase que científico, com abstract, fazendo um resumo de uma forma geral do que ele ia falar mais ali naquele documento, como funcionariam as transações, como funcionaria o servidor de timestamp, a questão da prova de trabalho. Essa foi a grande sacada do Satoshi, né, que foi justamente você retirar o terceiro de confiança, porque já tinham existido outras ideias na história de um dinheiro que não fosse um dinheiro estatal. Mas todas essas ideias acabavam incorrendo na mesma coisa, que era a necessidade de um terceiro de confiança. Como assim? Quando o dinheiro sai da minha conta e vai para a sua conta, quando o dinheiro sai da minha carteira e vai para a sua carteira, por exemplo, se tiver no banco, o que o banco faz? O banco garante que ele realmente saiu da minha carteira para ir para a sua, para com isso evitar o gasto duplo. Porque se ele for para sua carteira e continuar na minha, na verdade o que aconteceu foi uma impressão de dinheiro. Então o banco ele tem uma estrutura super complexa para poder fazer esse monitoramento. E todos esses outros dinheiros não estatais que já tinham sido tentado criar na história, todos eles precisavam de um terceiro de confiança para poder fazer essa validação. E qual foi a grande sacada do Satoshi? Jogar isso para mineração. Em troca do poder computacional, ele pagava uma recompensa, que é justamente a mineração que a gente conhece hoje. Mas enfim, nesse white paper aqui, ele está explicando tudo sobre o Bitcoin das origens, né, principalmente. Então ali ele deixava claro que a ideia do Bitcoin era replicar as características de cash em um ambiente virtualizado. Não sei aonde você mora, mas aqui no Rio, pelo menos, cash é algo que não tem muita tradução. A gente, inclusive, utiliza a palavra cash no dia a dia, quando a gente quer falar que vai pagar algo em espécie, vai pagar algo com dinheiro de fato, né? Com dinheiro em espécie. A gente fala que vai pagar no cash. E quais são essas propriedades do cash, né? Do dinheiro em espécie? É algo imutável, que é algo intransferível, tem um anonimato, você não precisa saber quem é a pessoa que está te entregando dinheiro e você não precisa saber o nome de para quem você está entregando dinheiro, e é um ativo ao portador. A partir do momento que a pessoa tem aquela nota na mão, eu até acho que eu ainda tenho alguma nota aqui de real aqui, a partir do momento que a pessoa pega essa nota de R$10 aqui, por exemplo, essa nota é dela, né? É um ativo ao portador. Então essas são as características que o Bitcoin, que o Satoshi que explicava tecnicamente como ele ia fazer, mas são as características que ele buscava replicar isso em um ambiente digital, em um ambiente eletrônico. A gente sabe que há 16 anos atrás, em 31 de outubro de 2008, muito provavelmente ele ainda não tinha ideia da dimensão do produto, do projeto que ele estava criando. E é justamente isso que a gente vai ver um pouquinho mais agora. Então, em 31 de outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto enviou esse e-mail para a lista de contatos dele, né, para essa lista de e-mails, com o white paper do Bitcoin, falando sobre esse projeto que ele estava trabalhando em cima. No dia 3 de janeiro de 2009, aconteceu a primeira transação do Bitcoin, que é o que a gente chama de Genesis Block. Por isso que eu falei que o Bitcoin ele tem duas datas de aniversário. A primeira data de aniversário é 31 de outubro, que é justamente a data de aniversário do white paper, e 3 de janeiro, que é quando aconteceu a primeira transação do Bitcoin, que foi quando o Genesis Block foi minerado pelo próprio Satoshi Nakamoto. E de 16 anos para cá, muita coisa mudou, especialmente para o Bitcoin. O Bitcoin naquele momento não valia absolutamente nada. Na verdade, em 31 de outubro de 2008, ele nem mesmo existia. E agora, 31 de outubro de 2024, o Bitcoin ele é
o 11º ativo mais valioso do mundo, com cerca de 1,4 trilhão de dólares de market cap, de capitalização de mercado. Nesse momento ele está na 11ª posição, mas vira e mexe ele está aqui na 10ª posição, porque ele sempre passa a meta, a meta passa, ele passa a meta passa. A meta nesse momento está com market cap de 1,42 trilhão, um pouquinho superior ao market cap do Bitcoin. Para vocês terem uma ideia, o Bitcoin hoje ele já tem uma capitalização de mercado superior, muito superior da Tesla. Enquanto o market cap do Bitcoin está na casa de 1,4 trilhão, a Tesla está na casa de 800 bi. O Walmart, que é uma das maiores redes de mercado do mundo, está ali na casa de 659 bi. A Visa, 560 bi. A Tencent, 480. A Oracle, 465. A Mastercard, 462. A P&G, 390. A Costco, 386. A Johnson & Johnson, 385. Então, com isso, a gente consegue ver a força que o Bitcoin tem em apenas 16 anos, e mais do que somente a força do Bitcoin. O Bitcoin, graças ao Bitcoin, na verdade, surgiram as outras criptomoedas, surgiram as altcoins. E a gente tem aqui, por exemplo, já na 39ª posição, o Ethereum, por exemplo, que é o segundo maior criptoativo do mercado e é o 39º maior ativo do mundo de uma forma geral. É muita coisa. E isso a gente está falando simplesmente de cotação, né? Simplesmente de capitalização de mercado. Isso se a gente desconsiderar todos os outros avanços do Bitcoin. O Bitcoin ele surgiu como um completo experimento, um experimento descentralizado, sem o apoio de nenhum banco central, sem o apoio de nenhum governo, sem o apoio de nenhum economista. E hoje em dia ele chega ao ponto de ser uma moeda legal de um país que está super em holofote no mundo todo por causa do combate à violência, um país que está ganhando muita atenção. O Bitcoin ele tem sido cada vez mais utilizado por institucionais para fazer investimento, como uma forma de fugir até mesmo da inflação. Isso a gente consegue ver até aqui, já está até um pouco desatualizado. Isso aqui foi feito dia 29/10, esse gráfico aqui, esse infográfico, 29/10/2024. Esse vídeo está sendo gravado dia 31/10 e já está desatualizado. Mas aqui tem a lista de maiores baleias, né, do Bitcoin, né, de top Bitcoin holders. O primeiro colocado são as carteiras conhecidas do próprio Satoshi Nakamoto, com 1,1 milhão de unidades de Bitcoin. Segundo a Binance, com 667 mil Bitcoins. Bitcoins esses que não são da Binance necessariamente, grande parte disso daqui são de clientes, é depósito de clientes, então são as carteiras da Binance. Aí a gente tem a BlackRock, que com 417 mil Bitcoins, mesma coisa, não é um Bitcoin da BlackRock necessariamente, mas sim dos clientes da BlackRock que compraram Bitcoin através deles. Da Grayscale, mesma coisa. Aí aqui a gente tem a MicroStrategy com 252 mil Bitcoins. A gente tem o governo dos Estados Unidos com 203, o governo da China com 194. A gente tem aqui a Block One na 11ª posição com 164 mil. Então a gente tem diversas empresas ao redor do mundo. Metaplanet agora surgindo como um expoente na Ásia, também comprando muito Bitcoin. Diversos países, Butão na África, minerando Bitcoin. Então a gente tem diversos países que estão começando a investir cada vez mais em criptomoeda. E se a gente der uma olhada nos ETFs, a gente vê isso muito claramente. Para vocês terem uma ideia, os ETFs agora já possuem mais de 1 milhão. Só os dos ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos. Eles já têm mais de 1 milhão de Bitcoin sob gestão. 1 milhão de Bitcoin. Isso é muita coisa. Vamos lembrar que o Bitcoin vai existir no máximo 21 milhões de unidades. E 1 milhão dessas unidades todas já estão de posse dos ETFs. Naturalmente, a gente não consegue prever o que vai acontecer nos próximos 5, 10, 15, 16 anos com o Bitcoin. Mas o que a gente consegue falar com muita clareza é que o Bitcoin, ele mais do que tem se mostrado resistente ao longo do tempo. O Bitcoin ele tem se mostrado a resposta para muitos problemas ao longo do tempo. O CEO da Tether, o Paulo Arduino, falou inclusive que o Bitcoin é a melhor moeda para a liberdade financeira. E quando ele diz liberdade financeira no sentido realmente de liberdade, o Bitcoin, criptomoeda, de uma forma geral, significa liberdade. Então esse combate que o Bitcoin possibilita fazer, essa independência de não ficar debaixo da alçada de nenhum governo, de você conseguir não depender do que o presidente do Banco Central, do que o presidente maluco que foi eleito no seu país vai fazer, é muito bom, é muito libertador.
Então, o Bitcoin é muito mais do que dinheiro. O Bitcoin é muito mais do que simplesmente essa valorização que ele está tendo. O Bitcoin é muito além do preço dele tá batendo agora, quase batendo de novo a all-time high de 73 mil dólares. Bitcoin é muito mais do que dinheiro, de fato. E justamente uma parte dessa essência do Satoshi Nakamoto que você precisa saber é a questão da autocustódia. O Bitcoin ele foi feito para ser a Peer-to-Peer Electronic Cash System. O que significa o peer-to-peer? É pessoa a pessoa, ponto a ponto. Então, é claro que as exchanges, as corretoras, são muito benéficas para o ecossistema de uma forma geral. Eles ajudam muito o ecossistema a crescer. Mas, no final do dia, se você realmente quiser ter o Bitcoin, se você realmente quiser aumentar a adoção do Bitcoin, você precisa aprender a fazer a sua autocustódia. Por isso eu estou separando aqui 2 vídeos para vocês. Um primeiro é explicando sobre os diferentes tipos de carteira e quais são as diferenças entre eles. E aqui eu vou explicar para você sobre como configurar uma hard wallet, que é um tipo de cold wallet do zero. Vou fazer uma configuração de ponta a ponta. 2 vídeos muito importantes e que o Satoshi Nakamoto com toda certeza gostaria que você visse. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no próximo vídeo do Cointelegraph Brasil.